A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que bom começarmos uma semana já com esta graça, esta paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Miguel Ângelo tem um chamado, e este meu chamado é representado por um manto de cobertura espiritual. Todas as pessoas que estão debaixo deste manto estão debaixo da cobertura da bênção de Deus na minha vida. Eu tenho um chamado, Deus tem um plano, é um ministério. É como você abrir um guarda-chuva no meio de um dia que de repente deixou de ser ensolarado, vem as nuvens, você percebe, vai vir chuva, você abre o guarda-chuva e quando a chuva cai, você se protege. O ministério tem esta função. O ministério tem a função de deixar as pessoas acobertadas, protegidas, ensinadas, encorajadas e motivadas. É a razão porque nós estamos aqui nesta rede de televisão, renovamos nosso contrato por mais um ano com a Bandeirantes e estamos certos de que isto é um plano de Deus. Foi o Senhor que abriu esta porta, porque muita gente viveu um final de semana aos trancos e barrancos e está começando mais uma semana de vida sem perspectivas, sem felicidade, sem conquistas, sem deslumbrar um futuro, sem ambições. Você sabe, eu estava lendo uma matéria numa revista de grande repercussão nacional e falava de um rapaz jovem, filho de uma merendeira e de um empregado bem simples e que se candidatou, estudou 14 horas por dia, vivendo na periferia e foi aceito por várias faculdades nos Estados Unidos. Ele aprendeu inglês sozinho, buscou, sonhou, correu atrás e agora vai para um mundo que é o sonho que ele tem na vida. E perguntaram a ele, qual é a diferença entre você e as demais pessoas da sua comunidade? Ele disse, o problema da minha comunidade é que as pessoas não têm ambições. Eu tenho ambições. Há pessoas que ele diz, olha, é o pai que faz o avô que tem um terreninho, que faz uma casinha, depois o filho faz atrás, o outro filho faz atrás, o bisneto faz atrás, monta em cima, faz um andar superior, mas as pessoas não têm mais nenhuma ambição na vida e ali crescem, ali vivem e ali morrem. Eu estava pensando, por que tantas vezes as pessoas não têm ambições na vida? E você sabe, existe um sentimento que fere tanto, que machuca tanto, que deixa realmente feridas profundas, que é o sentimento de culpa. Se você vive ou viveu alguma situação que lhe feriu e hoje você tem um sentimento de culpa, você se culpa, você se acusa, você não consegue nem dormir, você ficou dentro de uma prisão emocional. Isso se torna uma ferida mal curada. E uma ferida mal curada, você sabe, custa muito a cicatrizar. Por isso é que quando um médico está tratando, por exemplo, de um dente com um foco infeccioso, o que o médico tem que fazer? Arrancar e fazer uma curetagem, tem que raspar. Assim é uma ferida, se não raspar, se não limpar, ela não cura. E uma pessoa que vive debaixo de sentimento de culpa, ela não luta, ela não tem ambições, ela não sonha. E ela se deixa dominar por uma angústia e vive sem paz.
E tantas são as pessoas que nos telefonam, que nos escrevem dizendo: eu não tenho paz porque eu fiz algo mal na minha vida e não sei como me livrar dessa situação. O grande sábio Salomão deixou no livro do Provérbios uma palavra assim: se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Porque uma pessoa que vive de sentimento de culpa sempre, desculpa a expressão acadêmica, não desliga a televisão, atazanando o coração, a mente, os sentimentos, as emoções, essa pessoa não tem o mínimo de consciência do que significa paz. Por quê? Porque a culpa, o pecado, traz para a mente a toda hora, repercute, a toda hora volta e vai ferindo, e vai machucando, e vai inflamando, e vai infeccionando. E há consequências tão graves, iguais a uma ferida num corpo de uma pessoa. Porque quando a ferida é limpa, a pessoa é curada rapidamente. Mas quando a ferida não é limpa, ela infecciona. E se infecciona, ela custa a sarar. Só se houver uma desinfecção, só se for desinfectada a origem, a ferida que ele trouxe, esse sentimento de culpa que não lhe deixa ser feliz, não lhe deixa sonhar, não lhe deixa ter ambições, porque a toda hora vem aquele chicote. Pá, pá. Então, o pecado é a ferida infeccionada. E ela vai ferindo cada vez mais profundamente. Você hoje tem que acordar para uma realidade. Você está doente, aí na sua cama, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de ter vida conjugal, você não tem nem carinho mais pelos seus filhos, parece que o marido não existe, parece que a esposa é de outro mundo, porque dentro da sua mente há uma guerra existencial, há sentimentos que envenenam a pessoa, as preocupações, a ansiedade, que às vezes são fruto de um sentimento de culpa, por um ato incorreto, por uma decisão errada, por um passo demasiadamente alongado, enfim. Eu conheço isso de perto, eu sei o que é sentimento de culpa, eu sei o que é viver ferido, eu sei o que é permitir que o inimigo use uma culpa para vir com o seu chicote e deixar a vida da pessoa totalmente ferida e machucada. Há um personagem na Bíblia, que nós já falamos aqui em outras ocasiões, chamado Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Davi era um guerreiro, Davi era um homem poderoso. Mas Davi, num certo momento da sua vida, ele estava desocupado. Ele está no balcão do seu palácio e vê uma moça lá num jardim tomando banho. Se encanta por aquela moça, que não era a esposa dele, descobre que o seu marido era um comandante militar, manda o marido para o fronte de guerra para que fosse morto, e ele se apropriou daquela mulher. E é uma das passagens bíblicas mais profundas, quando o profeta Natã vai ao encontro do rei e diz: olha, rei, tinha aí um indivíduo que tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha uma. E esse homem muito rico foi e pegou aquela ovelhinha, o que deve ser feito? E o rei falou: olha, essa pessoa tem que morrer. Manda matar. Como é que ele pode? Um que só tinha uma ovelhinha, ele tirou o que só tinha uma ovelhinha, o profeta olhou para ele e disse: você é esse homem. E Davi,
reconhece o seu erro e ele escreve 3 salmos, 32, 38 e 51, que são o modelo de como realmente se limpa uma ferida e se sai desse angustiante sentimento de culpa. Vamos ler hoje o 51, já tratamos do 32 e 38. Olha o que ele diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que compraste na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, este Salmo 51 mostra a angústia de um homem de Deus que tem consciência do que é um erro, o que é um pecado, dolosamente comete o pecado e, claro, as consequências sempre são muito dramáticas. Não existe nada na vida que você semeie que não colha. Então nós temos que ter muito cuidado com o que se semeia, a qualidade da semente. Se é uma semente má, eu não posso esperar colher boa semente, boa fruta, bons resultados. Semeei bem, eu colhei bem. Semeei mal, eu colhi mal. E não há outra alternativa a não ser o troco da injustiça, ser a injustiça semeada. Então, veja que Davi abre o seu coração. Ele se sente mal, ele se sente ferido, machucado, e ele diz, Senhor, Tu és misericordioso para apagar as minhas transgressões, para me lavar, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Eu pequei contra Ti. Então, quando ele diz, eu reconheço, ele está abrindo o coração para permitir a corretagem. Porque se ele dissesse, não, eu não pequei, todo mundo peca, peraí, qual é o mal? Imagina, quem é que na sociedade anda com um, com outro, e pega um e pega outro. Ele podia alegar uma série de coisas, mas ele disse, eu vou ser honesto, eu vou ser sincero, eu vou querer me livrar dessa infecção que está, esse pus infeccioso que está dentro do meu organismo mental, espiritual, emocional. E ele disse, Senhor, eu conto com as tuas misericórdias, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e sabia que Deus não viria com um machadão ou com um cajadão e apagaria o tição enquanto fumega. Deus não apaga tição enquanto fumega. A culpa foi tão dolorosa que ele chegou a dizer no Salmo 32 e 38, olha só, eu tenho como chagas no meu corpo, eu tenho os ossos doendo. Não era mais nada nem menos nada do que o sentimento de culpa. Agora, quando ele reconhece, ele não diz assim, não, mas eu errei porque foi ela que olhou para mim, eu errei porque o governo, eu errei. Não, ele é honesto. Ele disse, eu conheço as minhas transgressões, fui eu que pequei. Isto é muito sincero, muito honesto. Então você hoje está aí sentado aí no seu divã, do seu psicanalista, bispo e apóstolo, exatamente para o ato para limpar a ferida, a corretagem, para se tirar a infecção que o sentimento de culpa provoca é isto, olha, conheço as minhas transgressões, pequei, fiz o que era mal. Portanto, se tu me julgares, pode julgar, porque é muito interessante as pessoas saberem assumir os seus erros.
Raramente você encontra uma pessoa que é capaz de dizer assim, eu errei, fui eu que errei. Todo mundo diz assim, eu errei porque a minha esposa, eu errei porque o meu marido, eu errei porque o vizinho, eu errei porque o governo, eu errei. Então, a pessoa anda ali num puzzle, num labirinto e não sai do sentimento de culpa, não vive. Ela é doente, tem um foco infeccioso na sua alma. Você sabe que os odontologistas, no meu tempo se dizia dentista, os odontologistas dizem que 23% dos problemas cardíacos nascem de uma infecção de uma raiz de um dente. Quer dizer que um dente que tem um foco infeccioso pode provocar um problema cardíaco, porque a todo instante o foco infeccioso está sendo jogado na corrente sanguínea. Ele gera artrose, ele gera periocardite, ele gera um monte de coisa e gera a morte. E poucas são as pessoas que pensam nisto aqui. Um pequeno foco infeccioso. O que o médico faz? Se for irrecuperável o dente, tem que extrair. Se não for, ele faz com antibiótico, faz alguma coisa. Mas ele tem que acabar com o foco de infecção. O sentimento de culpa é isso. Tem que acabar, o sentimento de culpa tem que acabar. Então, Davi diz, eu pequei, eu fiz o que é errado, eu nasci iniquidade, tu te compraste na verdade, então, olha só, purifica-me, eu vou ficar limpo, lava-me, eu ficarei mais alto, faz-me ouvir alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Nossa, ele se sentia esmagado, porque o sentimento de culpa faz isso. Então, é muito interessante aquela arte de você zerar as coisas, não deixar esse acúmulo. Errei, Senhor, eu errei. Você sabe que um dia foi levada à presença de Jesus uma mulher chamada pela Bíblia a mulher adúltera. E aquela gente que conspirava segundo a lei de Moisés, diziam que se uma mulher fosse encontrada em adultério, tinham que não curá-la, mas matá-la, apedrejando a cabeça dela. Fazem isso até hoje no Oriente Médio, infelizmente. Então Jesus disse, olha, olhou aquela galera e disse assim, olha aí, vocês os mais velhos, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele ficou escrevendo no chão, alguma coisa ali com o dedo, e quando ele se levantou, perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? E ele disse, não, não foram. Diz que começaram a sair dos mais velhos para os mais novos. Um por um foi embora e ficou só a senhora e Jesus. E Jesus disse, olha, eu vou te passar uma prescrição, uma receita para curar essa infecção do pecado na tua vida e para te dar a capacidade de não teres culpa, levantares a cabeça e começares a viver. Sabe qual foi a receita que ele deu? Moça, vai e não peques mais. Porque ele sabia que o pecado mantinha um foco infeccioso e acabaria por matá-la. Ele disse, vai e não peques mais. Não peques mais. E ele disse, eles não te condenaram? Não, não, todo mundo saiu voado. Olha, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai embora, agora não peques mais. Isso é maravilhoso. Sabermos que essas ideias de que Deus mata, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus joga no purgatório, que Deus joga no inferno, isso é conversa fiada, isso é contrário a Deus. Deus é um Deus misericordioso, perdoador. E a história de Davi não termina aqui. Davi se tornou um rei exuberante, um conquistador, um guerreiro tremendo. Seu filho Salomão construiu o templo e da raiz de Jessé, que era o pai dele, vem a descendência, chega a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria que você hoje, ao começarmos esta nova semana, realmente se limpasse de qualquer sentimento de culpa. Quantas pessoas saem da igreja pois têm vergonha de voltar por sentimento de culpa? Se acusam. Jesus não te acusa. Jesus não aponta o dedo.
E se alguém tentar acusação contra os eleitos de Deus, disse Paulo, é ele quem justifica. Nós temos um advogado, que é Jesus, um juiz das nossas causas, que é Jesus, e alguém que nos isenta de culpa, porque ele se tornou pecado no nosso lugar. E se ele nos chamou com as fragilidades todas que nós temos, ele mantém, através da nossa fé, a nossa vida de pé sobre a rocha. Não aceite sentimento de culpa na sua vida. Isso é veneno, isso é foco infeccioso. Isso vai para a corrente sanguínea e mata. Amém? Deus seja louvado e glorificado. Olha, hoje é segunda-feira, nós estamos muito felizes. Estamos vivendo dias maravilhosos, começando o ano, vivendo 50 dias de transformações. O apóstolo está falando sobre metas, alvos, intimidade com Deus. Estou falando sobre como sair de uma vida estressada para uma vida abençoada. Estou preparando a igreja para depois entrarmos, depois que as famílias estiverem arrumadas, entrarmos naquele detalhe do dia a dia de cada família, marido, mulher, enfim, relações, conflitos. Mas é muito importante o que Deus está fazendo. E hoje, segunda-feira, nós vamos ter mais um grande encontro de oração. Semana passada fizemos um clamor pela nossa pátria, pelas famílias da igreja. E hoje à noite o bispo André, bispa Cristiane, um time de pastores e pastoras ousados, guerreiros, tem mantido estas segundas-feiras como fogo de Deus na igreja, fogo santo na igreja. E vale a pena você decidir vir e participar do ministério da Igreja Cristo Vive. Nosso ministério não mercadeja a palavra. Nosso ministério vive a genuína graça de Deus. Posso dizer que eu às vezes me sinto perplexo com as notícias que chegam de coisas que se fazem com a Bíblia, com o nome do Senhor Jesus Cristo, com filosofias, com atitudes indignas que provocam a desconfiança da nossa nação naquilo que deveria de ser a reserva moral da nação, que é a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus tem que estar em primeiro lugar na confiança do povo da nossa nação. Infelizmente está em terceiro ou quarto lugar, porque ainda existe muita indignidade sendo feita em nome do Senhor, exatamente como nos dias dele. Mas graças a Deus que existem ministérios com gente temente que jamais provocariam a desconfiança do povo de Deus. Então, quando eu digo venha ao nosso ministério, é porque nós temos algo para lhe oferecer, substancial, forte. É como construir um prédio com boas colunas, vigas, estruturas, para que a sua casa se mantenha sempre de pé. Hoje é dia de oração, 7h30 da noite. Amanhã, 10 da manhã, escola bíblica com o bispo Daniel. Quarta-feira o apóstolo estará de volta para continuarmos falando sobre da vida estressada à vida abençoada, como eliminar as fontes de veneno da preocupação, do estresse, da competição. Existem hoje coisas, você não tem nem descanso em casa, você não tem o trânsito, são tantas coisas que deixam a pessoa realmente estressada e sem paz. Então você vai aprender à luz da Bíblia, com palavras bíblicas fortes, como conseguir realmente descansar em Deus, porque o próprio Deus, depois que trabalhou 6 dias, que ao 7º dia ele descansou. E nós não temos o costume da nossa cultura de descansar. Nós precisamos de aprender a descansar em Deus. Diz que título de ilustração, que um homem ligou para um pastor, disse, olha, segunda-feira eu vou no seu gabinete que eu tenho tratado umas coisas com você.
E o pastor disse, olha, não venha segunda-feira que é o meu day off, é o meu dia de descanso. E ele falou, descanso? Dia off? Day off? Olha só, Satanás não descansa, 24 horas por dia. Aí o pastor disse, mas eu descanso, eu não quero ser igual a Satanás. Então é preciso que você aprenda a descansar no Senhor. E para descansar no Senhor, você tem que ter atitudes e prática da Bíblia Sagrada. Eu quero lhe passar tudo isso serenamente, tranquilamente e com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Nós temos mostrado todos os dias, né? A nossa catedral, o diretor Bispo José Carlos coloca no ar para você ter uma noção do que é uma cidade refúgio e aquilo que você vai encontrar. Aquilo, os passos seguros, não é areia movediça, é rocha para a sua vida. Amém? Venha estar conosco. O telefone é 3017 9090. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, minha gratidão a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, pela família Ambrosio, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, donos do Turbomil, do mercado Turbomil em Vila Emil Mesquita. Eu conversei com o Rodrigo esta semana passada, ele disse, olha, muita gente vai ao meu mercado e diz, eu ouvi o apóstolo Miguel Ângelo. Então, nossa gratidão por podermos ter no Rodrigo e na esposa colunas deste ministério de evangelização. Todo o povo da Igreja de Cristo Vive que ama levar a palavra pela televisão, pela rádio, pelo satélite, a nossa eterna gratidão. Você pode nos ajudar com o carnê para a televisão, R$1 por dia. Nós estamos precisando de ter pelo menos 680 famílias para nos ajudarem neste compromisso de continuarmos com a nossa programação aqui na nossa TV Bandeirantes. Amém? Um dia felicíssimo, um dia de paz, sem culpa, de tranquilidade, para que você viva a felicidade que Deus programou para a sua vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome e a amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nós dizemos graça e paz em nome de Jesus, sem culpa. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.